essa semana passou muito rápido, né? E é isso. Ontem a gente começou a falar, né, sobre concordância verbal. Não teve atividade em casa, certo? Porque não deu tempo nós discutirmos e estudarmos este conteúdo. Por isso, vocês vão abrir o livro de vocês na página 193, tá certo? E nós vamos ler, explicar e ver algumas regras de concordância verbal, certo? Ontem, se eu não me engano, foi a Letícia, ela já tinha lido essa página 192, certo? Então, agora a gente vai iniciar a leitura da página 193, tá certo? Sobre algumas regras de concordância, algumas regras bem simples, porém que às vezes a gente confunde, né? A gente não sabe que regra usar, não sabe qual é o correto, não sabe se a palavra fica no plural, no singular, certo? Boa tarde, Isabelle. Para quem entrou agora, pessoal, página 193, tá certo? Quem é que pode iniciar aí a leitura da página 193? Ou eu vou chamar pelo chat, para vocês. Tia, eu posso iniciar. Pronto, Sara. Obrigada, pode começar, tá? Começa em leia os períodos abaixo. Isso. Leia os períodos abaixo retirados do artigo do professor Círio Pocente, observando os verbos destacados. A revista, isto é, 2023, de 13/8/2008, publicou matéria até simpática sobre o miguxês, uma escrita típica de blogs e chats, que não se confunde com o internetês. Como sempre, há reclamações de adultos, porque não conseguem entender nada do que os filhos adolescentes escrevem, o que os filhos devem achar ótimo. Como você certamente percebeu, alguns verbos estão flexionados no singular, publicou e confunde, e outros no plural, conseguem, escrevem e devem. Essas flexões são determinadas pelos sujeitos desses verbos. Veja, a revista Isto É, 2023, publicou uma escrita típica de blogs e chats que não confunde adultos, porque não conseguem seus filhos adolescentes escrevem, os filhos devem. Por essa perspectiva, dizemos que o sujeito é o termo da oração que determina a flexão verbal. Além da flexão de número, singular ou plural, o sujeito apresenta também flexão de pessoa, podendo ser substituído por um dos pronomes pessoais do caso reto. Observe. Eu, nós, pessoas que falam. Tu, você, vós, vocês, pessoas com quem se fala. Eles ou elas, pessoas de quem se fala. Tecnicamente, a relação sintática que se estabelece entre o sujeito e o seu verbo é chamada de concordância verbal. Com base nisso, podemos formular as regras básicas de concordância verbal. Pronto, O verbo Sara, se flexiona. continua Tá já, certo. tá? Daqui a pouco tu continua, que vão começar aí as regras. Pronto, pessoal. Então, o que é essa concordância verbal? É a concordância do meu verbo, né, com o meu sujeito. E o que é que a gente sabe? Que quem é que determina a flexão do verbo? É o sujeito, tá certo? Da frase. Como assim? Por exemplo, quando eu digo assim, nós vamos. Se o sujeito aí é o pronome, né, reto, nós, eu não vou, a gente usa, mas o correto não é se dizer nós vai. Qual é o correto? Nós vamos. Então, o verbo aí é o verbo ir, né? E o sujeito é nós. Então, o sujeito determina a flexão do verbo, né? Ele concorda com o verbo. E eu chamo isso de concordância verbal. Quando eu digo, por exemplo, eu irei, né? O eu, que é o sujeito, está concordando com o verbo ir, certo? Basicamente, tudo que a Sara leu se resume a isso. É para explicar que a concordância verbal é isso, a relação do meu verbo com o meu sujeito, sabendo que o meu sujeito é quem vai determinar a flexão
do meu verbo. Se o meu verbo vai ficar no plural, se o meu verbo vai ficar no singular, ok? Então, agora nós vamos ver várias regras de concordância. Umas mais fáceis, outras que talvez vocês ainda não conheçam, tá certo? Sara, pode continuar? O verbo se flexiona na primeira pessoa do singular ou do plural se o sujeito é ou pode ser representado pelos pronomes eu ou nós, respectivamente. Eu estou preocupado, nós estamos preocupados. Pronto. 2. O verbo se flexiona na segunda pessoa do singular ou do plural, se o sujeito é ou pode ser representado pelos pronomes tu ou vós, respectivamente. Tu esperas há muito tempo? Vós esperais há muito tempo? 3. O verbo se flexiona na terceira pessoa do singular ou do plural, se o sujeito é ou pode ser representado pelos pronomes ele, ela ou você, singular, ou eles, elas ou vocês, no plural. Ela gosta de praia. Vocês estão acordados? Pronto. Essas regras aí que a Continua. Sara leu, daqui a pouco, tá certo? As regras que a Sara leu são relacionadas aos pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, que é exatamente o que eu havia acabado de explicar. Agora nós vamos ver os casos especiais de concordância verbal. Porque, por exemplo, quando eu falo nós, eu, eles, normalmente nós sabemos já fazer essa concordância naturalmente. A gente pode até não falar, mas na hora de escrever, a gente sabe bem diferenciar, né? Fazer essa concordância aí do verbo com o sujeito. Porém, existem alguns casos especiais, tá certo? Que às vezes vai para o plural, às vezes a gente acha que vai para o plural, mas na verdade é no singular. Então, isso aqui que vocês vão ver agora, é bem importante na parte da escrita, tá certo? De vocês? Pode ler, Sara. Casos especiais de concordância verbal. 1. Sujeito composto de pronomes pessoais. Nesse caso, se o sujeito composto tem como um de seus núcleos o pronome eu ou nós, o verbo irá para a primeira pessoa do plural. Se aparecer tu ou vós e nenhum pronome de primeira pessoa, o verbo fica na segunda ou na terceira pessoa do plural. Veja, João, Marcos e eu somos amigos há muito tempo. Tu e ele são amigos há muito tempo? Tu e ele sois amigos há muito tempo? 2. Sujeito ligado por nem e nem. O verbo geralmente fica no plural, mas também é correto o singular na forma padrão. Nem a professora, nem o diretor quiseram falar. Nem a professora, nem o diretor quis falar. 3. O sujeito é constituído pela expressão nem ou nem outro. Nesse caso, o verbo fica no singular. Nenhum nem outro quis falar. Nenhum nem outro soube a resposta. Pronto. 4. Um momento. Vamos aí, né? No caso 1, certo? Que a Sara leu, na regra 1, se aparece aí o pronome eu, o verbo vai ficar como no plural, obviamente, né? João, Marcos e eu somos amigos. Agora, se não aparece o eu, aparece só o tu e o ele, por exemplo, a gente usa o são ou o sois. Eu acredito que ninguém, né? Quase ninguém usa esse sois. A gente usa mais o são. Agora, interessante na regra 2, pessoal. Prestem atenção aí que a regra 2 e a regra 3 são um pouco parecidas. Porém, o que é que muda nessas duas regras? Na regra 1, tem assim, nem, né? 3 pontos nem. É quando eu falo sujeito. Exemplo aí, né? Nem a professora, nem o diretor quiseram falar. Quando eu tenho esse aí, nem a professora, nem o diretor, ou nem a menina, nem o menino, nem fulano, nem beltrano, essa frase geralmente fica no plural, tá certo? O verbo fica no plural. Porém, se você colocar esse verbo no singular, a gramática normativa também aceita como correto, tá certo? Nem o diretor, nem a professora quiseram dar entrevista. Isso é o que geralmente acontece. Geralmente a gente escreve assim. Mas se a gente escreve nem o diretor,
nem a professora quis dar a entrevista. A gramática normativa aceita, tá certo? Tanto no plural quanto no singular. Agora, preste atenção na regra 3, né? Enquanto na regra 1, 2 tem o sujeito, né? Que no caso aí tem professor e diretor, mas poderia ser qualquer outro. Na regra 3, tem nenhum nem outro. Quando a gente usa isso, essa expressão, nenhum nem outro, esse verbo aí vai ficar no singular, tá certo? Por exemplo, se eu digo, nenhum nem outro quiseram falar. Segundo essa regra, pessoal, vou dizer a frase, vocês vão me dizer se está incorreta, né? Ou se está correta. Quando eu digo, nenhum nem outro quiseram falar. Vocês acham aí, conforme a regra que nós acabamos de ver, está correto? Nenhum nem outro quiseram falar. E aí, o que vocês acham? Correto ou incorreto, segundo a gramática normativa? Me digam aí no chat se essa formação dessa frase, se a forma que eu estou falando, essa frase está correta, segundo a nossa gramática. Nenhum. Exatamente, Letícia. Está errado. Porque eu estou dizendo nenhum nem outro. Se eu usar essa expressão nenhum nem outro, tem que ficar no singular. No caso, nenhum nem outro quis falar. Agora, quando eu tenho o sujeito, né? Nem o menino, nem a menina quiseram falar. Nem a menina, nem o menino quis falar. Como eu tenho esse sujeito aí, né? Que é o menino e a menina, aí sim, posso usar plural e posso usar singular. Ok? Até aqui, tudo bem? Tranquilo, pessoal? Ótimo. Sara, pode continuar. A regra 4, tá certo? Sujeito ligado por eu, o verbo concorda com o sujeito mais próximo se a conjunção indicar exclusão ou equivalência. Ou João ou José comprará aquela casa. O pai ou a mãe deve ser sempre respeitado. 5. Pronto. O sujeito é composto pela... Vamos fazer assim, Sara. Tu Desculpa, lê. Não, tem problemas. Vamos só combinar. Tu lê de um por um, tá certo? Aí eu explico, aí você lê, eu explico e assim sucessivamente, certo? Porque depois, para explicar tudo de uma vez, aí fica mais complicado, né? Muita coisa para vocês absorverem. Vamos lá. Essa regra número 5, quando eu tenho aí o ou, o meu verbo vai concordar com a pessoa que está mais perto do ou. Como, por exemplo, nessa frase que tem aí. O pai ou a mãe deve ser sempre respeitado. Percebam que a palavra ou está mais perto da palavra de que palavra? Da palavra pai. Por isso o verbo, né? O restante da frase aí concorda com essa palavra, está toda no masculino. Ok? Regra 5. O sujeito é composto pelas expressões a maioria de, a maior parte de, grande parte de, seguidas de nome no plural. O verbo fica singular ou no plural. Caso essas expressões sejam seguidas de um nome no singular, o verbo fica no singular. A maioria dos alunos está presente. A maior parte dos professores faltaram. Muito bem. Nessa regra aí, eu tenho dizendo aí, quando eu usar essas expressões, né? A maioria de, a maior parte de, grande parte de, podem ficar no singular ou no plural, se o sujeito estiver no plural. Como o primeiro exemplo que a Sara leu. O sujeito aí, alunos, está no plural, certo? Então, como eu estou usando a expressão a maioria dos alunos, eu posso usar singular ou plural. Como assim? A maioria dos alunos está presente. Ou a maioria dos alunos estão presentes, certo? Quando eu uso essas expressões, a maior parte de, a maioria de, e eu tenho o sujeito no plural, meu verbo, minha frase pode ficar no plural, certo? Ou no singular. Porém, se esse sujeito estiver no singular, eu não posso usar plural. Entenderam essa regra? Ou não? Vão me dando aí
um feedback, pessoal, porque senão eu vou achando 195, João Lucas. Senão eu vou achar que vocês estão entendendo, não tem nenhuma dúvida, tá certo? Pronto, vamos lá. Regra 5. Quando eu usar a expressão a maioria de, ou a maior parte de, ou grande parte de, certo? Essas três expressões. E o meu sujeito está no plural, certo? Como, por exemplo, a maioria das pessoas estão nas ruas. Como eu estou usando aí no plural as pessoas, né, que é o sujeito, está no plural, eu posso usar essa frase tanto no plural como no singular. Como assim? A maioria das pessoas está na rua. Ou eu posso dizer, a maioria das pessoas estão na rua, certo? Se o sujeito aí, as pessoas, está no plural, meu verbo pode ficar no plural, está correto. E se eu colocar no singular, também está correto, ok? Agora, se o meu sujeito está no singular, aí eu não posso usar plural, eu só posso usar singular, ok? Ótimo. Regra 6. O sujeito é formado pela expressão cada um de, seguida de um nome no plural. O verbo fica no singular. Cada uma das atrizes ganhou 3 prêmios. Cada um dos alunos respondeu às perguntas. Pronto. Agora, a regra é usando aí essa expressão. Vocês têm que prestar atenção na expressão, tá certo? Usada. Percebam que a expressão é cada um, certo? Nesse caso, mesmo se o meu sujeito estiver no plural, eu vou colocar o verbo no singular. Por quê? Porque eu estou usando a expressão cada um. Percebam que nos exemplos tem aí, ó. Cada uma das atrizes ganhou 3 prêmios. O que a gente costumaria fazer? Costumaríamos fazer da seguinte maneira, essa frase. Cada uma das atrizes ganharam 3 prêmios. Normalmente a gente acha que o correto é assim, verdade ou não? Cada uma das atrizes ganharam 3 prêmios. Porém, esse verbo aí, né, que é o verbo ganhar, vai ficar no singular, pelo fato de nós estarmos usando a expressão cada uma, tá certo? Então, cada uma das atrizes ganhou 3 prêmios. Mesmo o meu sujeito, né, que são atrizes, estando no plural, certo? Mesmo o sujeito estando no plural, o meu verbo vai ficar no singular, ok? Por causa da expressão cada um ou cada uma. Beleza, né, pessoal? Sossegado até aí. 7. O sujeito é formado pela expressão um dos que. O verbo fica no singular ou no plural. Ele é um dos que ficou. Ele é um dos que ficaram. Pronto. A expressão que a gente viu no exemplo 6 aí era cada um de. A gente viu que ficava no singular, certo? Já nessa expressão, a expressão é um dos que. Nessa expressão, a gramática já me permite escrever o verbo de 2 formas, certo? Tanto no singular quanto no plural. Então, se eu tenho aí cada um de, né? Ou, desculpa, um dos que, eu posso usar plural ou singular, como no exemplo. Ele é um dos que ficou. Ou ele é um dos que ficaram. Tanto no singular quanto no plural, a gramática normativa me diz que essa concordância aí entre sujeito e verbo está correta, certo? Ok? Questão, regra número 8. A concordância com os verbos ter, vir e derivados, esses verbos apresentam uma particularidade quando conjugados na terceira pessoa, singular e plural, do presente do indicativo. É que, no plural, a forma verbal apresenta acento gráfico, circunflexo, e no singular não. Veja, ele tem um filho, eles têm um filho, ele vem sempre às 7, eles vêm sempre às 7. Muito bem. Essa regrinha, pessoal, é uma regrinha. Eu dei aula no 4º ano, acho que foi semana passada. No 4º ano, vocês já estudaram, eu creio que vocês estudaram, a regrinha desse tem. Mas, normalmente, né, a gente vai crescendo e, às vezes, a gente esquece
dessa regra. Vocês já sabiam dessa regrinha aí? O, o tem. Pronto, pois vamos relembrar agora, tá certo? A palavra tem, certo? Ela tem duas formas de ser escritas. Certo? Pode ser o tem sem o acento
Pessoal, estão me escutando? Me digam aí no chat, por favor. Pronto. Gente, eu não sei por quê. Eu acho que não é minha internet. Minha internet está normal. Não sei o que é que acontece. Não sei se é o celular, não sei. Mas sai e eu tento entrar de novo, não consigo. Enfim, pronto. Diz que não. Eu mandei aí o print para vocês no WhatsApp, tá certo? Mas, enfim, eu acredito que vocês não entenderam a explicação, né? Do tem e do vem. Vamos lá. O tem, né? E o vem. Quando a minha frase está no singular, certo? O que é que acontece? Quando ela está no singular, eu não uso acento circunflexo. Porém, se minha frase está no plural e eu uso o verbo tem ou vem, eu tenho que colocar acento circunflexo, certo? Por exemplo, ele tem um carro do ano. O sujeito é ele. Ele está no singular. Então, esse tem aí vai ser sem acento, certo? Porém, se a frase estiver no plural, eu uso acento. A regra é essa, tá bom? É uma regra bem simples. Entenderam? Alguém já sabia dessa regra? Alguém já usava essa regra? Quando ia fazer redação, algum? Pronto. Pois a partir de agora, certo? Lembrem. Se eu vou usar, pronto. Realmente é porque é um detalhe tão pequeno, né? Que a gente acaba que não usa, que esquece. Porém, a partir de agora, sempre lembrem disso. Minha frase está no plural. Vou usar o verbo ter, acento circunflexo. Vou usar o verbo vir, né? Que vem, acento circunflexo. Certo? Agora, vamos lá. Vai não, Letícia, que é isso? Pessimismo? Vamos lá. Sara, pode continuar? Com os verbos derivados de ter e vir, a terceira pessoa do singular recebe acento agudo e a terceira do plural recebe acento circunflexo. Observe. O diretor sempre mantém suas decisões. Os diretores sempre mantêm suas decisões. Ele provém de São Paulo. Eles provêm de São Paulo. Pronto, vamos lá agora. Júlia, pode dar um exemplo? Se eu usar a palavra ele depois do verbo? Pronto, nesse caso, muito bom. Nesse caso, tem sem acento, tá certo? Por quê? Porque esse tem aí está se referindo a filhos ou a ele, está se referindo ao sujeito. O sujeito é quem? Ele, tá certo? Então, é sem acento. Muito boa a sua pergunta, Júlia. Certo, pessoal? O que vai definir é o sujeito, tá bom? Certo? O sujeito é que define se vai ter acento ou se não vai ter acento, ok? Vamos lá. Aí agora a gente tem aí o verbo tem, né? O verbo tem e o verbo vir. A terceira pessoa do singular recebe acento agudo e a terceira do plural recebe acento circunflexo. A gente viu que não tem, né? O singular não recebe acento e o plural recebe o acento circunflexo. Nesse caso aí, o singular recebe acento agudo, tá certo? E o plural recebe acento circunflexo. O diretor sempre mantém suas decisões. Olhem que nesse caso aí, a gente também vai olhar para o sujeito, certo, pessoal? Sempre é o sujeito que vai definir. Porque no final, eu tenho aí suas decisões, né? Suas decisões está no plural. Mas a gente vai olhar para onde? Para o sujeito. O sujeito é o diretor. Então, se o sujeito está no singular, esse mantém aí, vai ter acento agudo. Mas na segunda oração tem os diretores mantêm suas decisões. Nesse caso, o sujeito é o quê? Os diretores. Os diretores está no plural. Então, esse mantém aí vai ter um acento circunflexo. E dessa regra, pessoal, vocês usavam, vocês já sabiam?
do mantém? Ou vocês usavam sempre o mantém com acento agudo? Me falem aí. Geralmente, pronto. Geralmente se usa sempre o mantém com o acento agudo, né? Isso, Letícia. Normalmente a gente usa assim. Porém, segundo a gramática normativa, certo? O mantém com acento agudo é para quando o sujeito está no singular e o mantém com acento circunflexo quando o meu sujeito está no plural. Do mesmo jeito, a palavra provém, certo? Se estiver no singular, a mesma regra, acento agudo. Se o sujeito está no plural, acento circunflexo. Lembrando que sempre é o sujeito que vai determinar isso aí, tá certo? Tanto no tem, quanto no vem, quanto no mantém, quanto no provém. Quem vai decidir o acento a ser usado é o meu sujeito. Pode terminar a leitura, Sara? Ou se a Sara não... A concordância verbal falada. Oi? Pode continuar. Na língua portuguesa, não existe uma gramática, mas várias. Uma dessas gramáticas é a normativa, que determina, em termos de certo e errado, o modo como as pessoas devem falar e escrever em situações formais, como entrevistas, reuniões de trabalho, palestras, etc. Assim, essas determinações não são necessariamente seguidas por nós na nossa vida. É aí que entra a gramática de usos, por exemplo. Diferentemente da gramática normativa, a gramática de usos não determina o que é certo ou errado. Ela busca apenas registrar as regras gramaticais que as pessoas seguem, sobretudo quando falam em situações informais descontraídas. Não há aqui critérios como feio ou bonito, certo ou errado. Dessa forma, todos seguimos regras gramaticais quando falamos ou escrevemos, mas podemos usar gramáticas diferentes de acordo com a situação. Por exemplo, quem diz os meninos saiu segue uma regra de concordância diferente de os meninos saíram. Para que fique mais claro, vamos detalhar um pouco. Considerando situações e épocas diferentes, podemos identificar três maneiras de conjugar o verbo ir. Por exemplo, no tempo presente, de acordo com a gramática de usos, temos o seguinte: coluna 1, eu vou, tu vais, ele ou ela vai, nós vamos, vós ides, eles ou elas vão. Coluna 2, eu vou, você vai, tu vais, tu vai, ele ou ela vai, nós vamos, a gente vai, vocês vão, eles ou elas vão. Coluna 3, eu vou, você vai, tu vai, ele ou ela vai, nós, a gente vai, vocês vai, eles ou elas vai. Na coluna 1 estão as formas verbais mais comuns no padrão escrito formal e de épocas mais antigas. Na coluna 2 estão as formas mais típicas da fala culta nos dias de hoje, mesmo entre as pessoas com mais escolaridade. A forma a gente vai é mais comum na fala, enquanto a forma nós vamos é mais empregada na escrita. Já na coluna 3 estão as formas utilizadas por falantes menos escolarizados. Nossa gramática há apenas duas formas verbais, o que a deixa bastante parecida ao inglês, por exemplo. Muito bem. Então, essa parte aí, né, que a Sara leu, fala de duas gramáticas, certo? Que duas gramáticas são essas? A gramática normativa, certo? Que é nada mais, nada menos que a gramática formal, a gramática que rege a língua portuguesa, né? Essa gramática que nós estudamos. Porém, há uma outra gramática, que é o quê? É a gramática de uso. Essa gramática de uso, pessoal, seria o quê? A forma como nós usamos a língua no nosso cotidiano. Ah, tia, então se existem essas duas formas gramaticais, quer dizer que eu posso escrever a minha redação aí, né, da forma que eu falo. Vocês sabem, né? Obviamente que não. Porém, se eu digo assim, vocês já ouviram ou já usaram essa expressão? Ao invés de dizer assim, nós vamos, vocês já usaram ou já ouviram alguém dizendo assim, nós vai? Sim ou não? Acredito que todo mundo ou já falou dessa forma, ou já ouviu alguém falando dessa forma, né?
Nós vai. Pronto. A maioria das pessoas falam isso. Quando eu digo nós vai, segundo a gramática normativa, eu considero, certo? Essa frase, né? Segundo a gramática normativa, é uma frase errada, certo? Porém, na gramática de usos, essa frase aí não tem nenhum problema. Por quê? Porque você está entendendo, né? O outro está entendendo, então no dia a dia não tem problema. Contudo, todavia, certo? Nós estamos falando aqui do cotidiano, da forma de falar. A gente vai, a gente vamos, né? A gente vai está correto. A gente vamos, nós vai. Então, todas essas expressões aí que estão fora da gramática normativa está dentro da gramática de usos, certo? Exatamente, Letícia. Nós já somos acostumados a falar dessa maneira, a ouvir isso, tá certo? Então, dentro da gramática de uso, eu digo que isso não está incorreto, tá certo? Porém, para a gramática normativa, numa redação, por exemplo, em uma conversa formal, eu não posso dizer a gente vamos ou nós vai, certo? Porém, para a gramática de usos, né, no nosso dia a dia, isso é completamente normal. É tanto que nas 3 colunas aí que a Sara leu, a gente viu que a primeira é para pessoas mais cultas, né? Normalmente que falam assim. Na segunda coluna, são pessoas mais escolarizadas. Mas percebam na terceira coluna, gente, que o verbo ir, ele não muda, ele só muda uma vez, que é no eu, que é eu vou. No restante é tudo vai. Vocês já perceberam que a gente realmente, muitas vezes, a gente usa esse verbo só dessa maneira. Você vai, nós vai, a gente vai, tu vai, eles vai, e é um monte de vai. A gente não conjuga o verbo. Então, essa terceira coluna aí está dentro dessa gramática de usos, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês usem essas regras, tá certo? Se vocês não usarem. A atividade de casa vão ser aí as páginas 200 a 203, certo? Antes de eu sair, pessoal, coloquem só o número de vocês no chat, por favor. Certo? Fiquem com Deus aí, um beijo e até amanhã, certo? Vou só continuar um pouquinho aqui na sala, só para pegar o número de vocês.